Olá, bom dia. Estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Mais de 20 milhões de famílias devem ser beneficiadas este ano pela tarifa social de energia. O programa dá desconto de mais de 10% na conta. Já está valendo uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que altera as regras para a inclusão de famílias na tarifa social de energia elétrica. O programa concede descontos na conta de luz a brasileiros de baixa renda. Pela norma, pessoas inscritas no CadÚnico e no benefício de prestação continuada vão ser cadastradas automaticamente. A estimativa é que cerca de 11 milhões de famílias devem ser contempladas com a redução do valor da conta de energia. Atualmente, a tarifa social já atende mais de 12 milhões de famílias. De acordo com a ANEEL, muitas famílias se enquadravam nas condições para reivindicar o benefício, mas nunca solicitaram a inclusão no programa por desconhecimento sobre o direito ao benefício ou dificuldade de deslocamento. O cadastramento automático deve acontecer mensalmente, quando o Ministério da Cidadania disponibilizar ao setor elétrico as bases do CadÚnico e do BPC. A tarifa social concede descontos na conta de luz para quem consome até 220 kWh mês. Quanto menos a família consumir de energia, maior vai ser o desconto, podendo chegar a 65% para consumo de até 30 kWh mês. Famílias indígenas e quilombolas atendidas com a tarifa social têm descontos ainda maiores, podendo chegar a até 100%. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nessa manhã. Ele passou 2 dias hospitalizados em São Paulo por conta de um quadro de obstrução intestinal. O presidente interrompeu férias em Santa Catarina após sentir dores abdominais. O problema no intestino é consequência de uma facada sofrida pelo então candidato em 2018. E falando sobre coronavírus, a cidade de São Paulo antecipou para esta quarta a testagem para Covid e para influenza de todos os pacientes com sintomas respiratórios na rede pública. Os testes serão feitos nos postos de saúde, nos ambulatórios e unidades de pronto atendimento em quem tiver pelo menos 2 sintomas respiratórios. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o aumento de casos da Ômicron em todo o mundo poderia intensificar o risco de novas variantes até mais perigosas do coronavírus. Apesar de a variante Ômicron se espalhar rapidamente por todo o mundo, cientistas consideram que a cepa parece ser menos grave do que as anteriores. A possibilidade gerou esperanças de que a pandemia de coronavírus pode ser superada em breve. Mas nesta terça-feira, a responsável de emergências da Organização Mundial da Saúde, Catherine Smallwood, disse que o aumento das taxas de infecção pode ter o efeito contrário e produzir uma doença ainda mais perigosa. Ainda estamos em uma fase em que o vírus está evoluindo rapidamente. Quanto mais se espalha, mais se transmite e mais se replica. Por isso, é provável que haja uma nova variante. A Ômicron é letal, pode causar morte e hospitalização, talvez um pouco menos do que a Delta. Mas o que se pode dizer de uma próxima variante? Ainda não estamos em uma situação em que possamos contar com a imunidade de rebanho. Ainda precisamos ter a mesma abordagem, a estratégia permanece a mesma. De acordo com a OMS, a vacinação continua sendo a melhor opção para manter os níveis de transmissão baixos. E o governo de Hong Kong anunciou a proibição de voos procedentes de 8 países para tentar conter a disseminação da variante Ômicron. A medida afeta a Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Índia, Paquistão e Filipinas. Os passageiros vindos desses locais não podem desembarcar no território semiautônomo nem para fazer escala. Pode-se dizer que as medidas anunciadas hoje são uma das mais decisivas em nossos 2 anos de combate à pandemia. São medidas rápidas, precisas e rígidas e buscam cortar a transmissão no menor tempo possível.
As medidas anunciadas nesta quarta-feira também incluem a proibição de eventos de grande porte e o fechamento de 15 tipos de estabelecimentos comerciais, como bares, boates, academias e centros de beleza. Hong Kong, assim como a China continental, optou por uma estratégia de Covid-0, que consiste em aplicar uma longa quarentena a qualquer pessoa que entrar no território, além do isolamento severo para os doentes e seus contatos. Essa rigidez fez a cidade de 7,5 milhões de habitantes registrar apenas cerca de 12 mil casos de Covid-19 e 213 mortes desde o início da pandemia. Mas para isso, este centro das finanças mundiais teve de pagar o preço de um caro isolamento internacional. E mudando de assunto, o número de imigrantes que cruzam o Canal da Mancha com destino ao Reino Unido cresceu bastante no último ano. Em 2022, a cena se repete. Uma das primeiras imagens de imigrantes cruzando o Canal da Mancha até o Reino Unido em 2022 mostra um bebê nos braços de um homem que descia de um barco de resgate. Os dois foram fotografados no movimentado Porto de Dover, no sudeste da Inglaterra, onde foram atendidos pelos serviços de imigração. Em 2021, pelo menos 28.395 migrantes chegaram à costa inglesa em embarcações precárias, mais do que o triplo dos quase 8.400 do ano anterior. Os números foram divulgados pela agência de notícias britânica PA, que se baseou em dados do Ministério do Interior. Só em novembro de 2021, quase 6.900 pessoas chegaram às costas inglesas em barcos precários, incluindo um recorde de 1.185 em um único dia. As crescentes chegadas clandestinas se transformaram em um pesadelo político para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que havia prometido maior controle sobre a imigração após o Brexit. As travessias geram tensão entre os governos britânico e francês. Londres considera insuficientes os esforços feitos por Paris para evitar que os barcos saiam das costas francesas, apesar da ajuda econômica britânica para o reforço da vigilância. E antes de encerrar, olha só, cerca de 90 bens do astro argentino Maradona foram vendidos em dezembro em um leilão internacional. Como vários lotes ficaram vagos, foi decidido estender o prazo para a apresentação de licitantes até 31 de dezembro. O prazo encerrou com a maioria dos lotes vendidos, menos uma casa em uma das duas BMW. A casa ficava em Vila Devoto, na cidade de Buenos Aires, e a base para leilão estava em $900 mil. O local foi comprado para os pais do jogador logo que Maradona começou no Boca Juniors. O imóvel tem 6 quartos, 4 banheiros, garagem para 3 carros, uma piscina e muito da história do ídolo durante mais de 30 anos. A BMW vendida era do ano de 2016 e tinha preço de partida em $165 mil. O ídolo do futebol argentino morreu em 25 de novembro de 2020. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Obrigada pela companhia.